Então nós temos tudo que nós precisamos para dar fruto. Estamos plantados à beira de água, né? Que é o Espírito Santo do Senhor. Se a gente disser, ó, não dá para produzir fruto, será cortado. Será cortado e será queimado no fogo, assim como Israel fez, né? Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo ele advertiu sobre isso quando ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E nós somos o quê? Nós somos os ramos, que foi enxertado ali na videira para poder produzir fruto. E qual a desculpa que os ramos podem dar? Nenhuma, porque ela está se alimentando da seiva da videira, está enxertada na videira. Não tem como chegar e dizer, não dá para dar fruto. Tem que dar fruto, porque está bem alimentada da videira, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha varas fortes para cetro de dominadores. Essas varas fortes eram pessoas capacitadas para ser príncipes. Então, quando eles foram escolhidos ali, tanto Jeoacás como Joaquim, né, e como Joaquim, e também os Zedequias, eles foram escolhidos porque eles tinham condições de governar Israel. O problema é que quando eles assumiram o poder, amado, o orgulho subiu ao coração, né? Eles simplesmente acharam que eles, agora que era rei, podia dominar sobre todo mundo, podia fazer o que bem queria, sem consultar ninguém, sem consultar o próprio Deus. Mas eles tinham todas as condições de dar fruto, de ser bons governadores. Tinha varas fortes para cetro de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Então eles se engrandeceram ali, né? Agora, porque eles se engrandeceram, o versículo 12 vai dizer, mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, né? E o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. Você pode perceber que elas eram varas fortes para dominar, para governar Israel. Só que essas varas, elas eram fortes e eram prontas para, como cetro de dominadores, mas enquanto tinha Deus. Como eles não buscaram a presença de Deus, quando se não busca a presença de Deus, a pessoa pode ser capacitada do jeito que ele quiser. Ele pode ter o estudo que ele quiser, que depois ele vai fracassar. Ele vai ser fracassado. Porque nós só somos alguma coisa enquanto nós estamos plantados à beira das águas. Ou nós só somos alguma coisa enquanto estivermos na videira, né? Ou seja, enquanto temos Deus na nossa vida, nós temos todas as condições de governar, temos todas as condições de liderar, nós temos todas as condições de produzir, mas isso é enquanto temos Deus. Se sairmos da presença de Deus, tudo vai desmoronar. Olha o versículo 12, né? Foi arrancada com furor, foi abatida até a terra. Por quê? Porque eles foram colocados lá para trabalhar em prol do reino de Deus. Eles foram colocados lá para trabalhar em prol da nação, para o bem da nação. Mas o que eles fizeram? Trabalharam para o seu bem próprio, trabalharam para os seus próprios fins e não para o bem do povo. Então, seja ele uma liderança eclesiástica, ou seja ele uma liderança política, todos eles são colocados para benefício do reino de Deus, para benefício do povo.
Para que é colocado um político, por exemplo? Quem coloca um político lá? Embora nós reclamamos, né? Mas no final, quem coloca um político lá é Deus. Quando nós reclamamos de um político, nós reclamamos de Deus. Ou nós reclamamos dos nossos próprios erros. Né? Por exemplo, todo governo que tem aqui no Brasil, que já teve no Brasil, foi colocado por Deus. Foi colocado pela permissão de Deus. Todas as autoridades, elas vêm de Deus. Então, por isso que Deus ele não aceita a gente, por exemplo, falar mal da autoridade, embora a gente fala e muito. Né? Se tem um mandamento que a gente não cumpre, é esse mandamento, de não falar mal da autoridade. Quando uma pessoa ia falar mal da autoridade, o apóstolo Paulo ele já mandava parar na hora. Né? Ele não aceitava, justamente porque a autoridade ela é colocada por Deus. Então ela requer a obediência a essa autoridade. Né? Mas seja, por exemplo, Lula, seja Bolsonaro, seja Fernando Henrique, seja quem quer que seja, todos eles foram colocados lá para benefício da sociedade, para trabalhar em prol do reino de Deus, para serem justos, para praticarem a justiça, para fazerem leis boas, leis justas, né? Então, por que a maioria deles são arrancados? A maioria deles são arrancados. Porque a maioria deles, quase todos eles entram, o orgulho entra no coração, acaba não fazendo a vontade do Senhor e eles são tirados pelo próprio Deus. O próprio Deus tira eles. Né? O próprio Deus. Às vezes a gente fala, nossa, mas aqui no Brasil os caras só votam em duas pessoas. É a polarização. Só em duas pessoas. Mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê. É porque um dos dois tem que ganhar. Mano. Só que isso soa mal. Se você falar isso para uma pessoa que ele é fanático em política, isso vai soar mal. Na cabeça dele não é Deus que coloca a autoridade lá, não. Coloca porque o povo é burro, porque o povo não sei o quê. Mas toda autoridade, ela é colocada, é Deus que permite que ela entre lá e que ela sai de lá. Glória ao nome do Senhor. Não existe nenhuma autoridade que não caia. Não existe. Se Deus não quiser. Não existe nenhuma autoridade que permaneça. Se Deus não quiser que permaneça. É Deus que faz todas as coisas. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Às vezes os caras falam, nossa, mas esse rei é mau. Esse fulano aí é mau. É. Mas a maioria dos governantes maus são vara disciplinadora de Deus. Que Deus coloca para disciplinar o povo. Para disciplinar as pessoas. Né? Glória ao nome de Jesus. Então Israel, amado, por isso que tinha rei lá, que reinava 3 meses. Por quê? Porque não fazia a vontade de Deus, ele era tirado. Tinha reis que ficavam 50 anos, 40 anos ali. Agora, interessante tinha rei que ficava 40, 50 anos e era bom aos olhos de Deus. E tinha reis que ficava 40 anos, 50 anos e era mal aos olhos de Deus. Por que será isso? Porque Deus tem o controle nas mãos. Porque é Ele que sabe todas as coisas. Só Ele sabe o porquê que uma pessoa é bom aos olhos dele e fica 40 anos no governo. E outra pessoa é mal aos olhos dele e fica também 40 anos no governo. Por que será? Porque ele fica 40 anos como vara de disciplina, para disciplinar as pessoas. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então o versículo 12 diz, mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra,
e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas. O cara está lá frutificando. O cara está lá dando fruto, enxertado na videira, ali. E o orgulho subindo ao coração, se exaltando, recebendo glórias dos homens. Não foi para isso que ele foi colocado. Então, da mesma forma que ele entrou, ele vai sair. Né? Ele vai sair. Porque ele frutifica, porque Deus frutifica ele. Porque todas as coisas vêm de Deus. Mas se ele não glorificar a Deus que deu para ele todas as coisas, Deus faz secar o fruto. Ele sopra um vento oriental e faz consumir também. Glória ao nome de Jesus. Por isso que Deus ele precisa ser temido, no sentido de ser respeitado, de ser reverenciado. Nós temos que ter a consciência de que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Seja ele pouco, seja ele muito, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O versículo 13. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Quem estava prosperando, agora está numa terra seca e sedenta. Não dá mais fruto. Não produz mais fruto. Agora o versículo 14. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo e consumiu o seu fruto. De maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. É claro que aqui ele vai estar falando de Israel. Israel é quem é? Israel é a videira. Ele vai dizer, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo. Então Israel, e ele vai dizer, não há mais cetro para dominar. E aqui é lamentável, mano. É como se uma nação, ela ficou jogada ao léu. É como se uma nação inteira agora não é capaz de produzir uma liderança para governar ela. Ela ficou tipo que entregue. Né? Tem nação que faz isso. Quem vai saber se o Brasil já não chegou até esse ponto? Né? Não tem mais ninguém para governar. Porque toda pessoa que coloca é tudo a mesma coisa, não muda nada. Só troca de nome. Ou de posição, né? Direita e esquerda. No fim, é tudo a mesma coisa. Então Israel chegou a esse ponto. Agora, algo interessante é que uma vara dos seus ramos saiu fogo. Ou seja, saiu fogo de dentro dela mesmo. E consumiu o seu fruto. Uma vara. Quem é essa vara? Muitos dizem assim que é Zedequias, que foi colocado ali em Jerusalém, depois que Jerusalém foi deportada as pessoas ali foi deportada para a Babilônia, e Nabucodonosor fez um trato, um juramento com Zedequias, para ele ficar ali governando o povo. Mas ele se revoltou contra o rei e se aliou ao Egito, né? Buscando alianças, fazer aliança com os ímpios, com nações pagãs, né? Mas Deus ele tinha um projeto, Deus ele tinha uma agenda para ser cumprida. Então ele podia fazer o que ele quisesse que não ia dar certo, mano. Tudo que ele fizesse era lutando contra Deus. E ninguém que luta contra Deus, jamais ele vai vencer. Ele nunca vai vencer. Então saiu fogo, de uma vara dos seus ramos saiu fogo. Então quando a pessoa ele vive no orgulho, ele vive na arrogância, é engraçado. Vai sair fogo de dentro dele mesmo. Logo, logo vai sair um fogo destruidor, que é justamente o orgulho. Ele é um fogo destruidor. Ele vai destruir a própria pessoa. Ou seja,
Não precisa ninguém destruir ele. Ele mesmo se destrói. Né? Ele mesmo vai ser destruído. É um fogo que nasce de dentro para fora. Vai consumir o fruto dele de maneira que não há nela, né, em Israel, na nação, nenhuma vara forte. Ou seja, Davi, o trono de Davi agora ficou sem reinado. Que tempo foi esse? Né? Foi justamente o tempo que o povo de Deus ficou na Babilônia. Quanto tempo que eles ficaram na Babilônia? 70 anos. Ficou praticamente ali sem governo. Né? Sem governo nenhum. Deus não cumpriu a profecia de Davi? Não é isso. Deus estava disciplinando o povo dele. Deus estava passando a vara da disciplina. Então ele termina, ele vai dizer assim: esta é a lamentação. Este é o lamento. E é impressionante, quem está lamentando contra Israel? Deus. O próprio Deus está lamentando, fazendo uma lamentação sobre o povo. Imagine como ficou triste o coração de Deus. Israel sendo destruído, né, e não tinha mais jeito. E Deus olhando aquela destruição, mas Deus não estava se alegrando. Porque o juízo de Deus sobre uma nação ou sobre uma pessoa não traz alegria para o coração de Deus. Ele traz tristeza. Né? Então Deus aqui, ele mostra, a palavra de Deus mostra, que Deus não é como o homem. Deus, a ira de Deus, embora a Bíblia fala que Deus, ele se ira, mas a ira de Deus não é como a ira do homem. Não é uma ira que só visa a destruição. O ser humano, quando ele fica irado, ele quer destruir. Ele quer pegar o inimigo que não obedece a ele, que não faz bem a ele, e destruir ele, acabar com ele. Deus não, até no castigo, até na disciplina que Deus aplica, ele sempre vai visar a volta, sempre ele vai visar a salvação, a libertação daquela pessoa. Sempre ele vai ficar esperando o arrependimento daquela pessoa. Que aquela pessoa fica atento àquela disciplina e se arrepende. Alguém pode dizer, mas isso aconteceu, amados? Claro que acontece. Muitas pessoas, diante do juízo que Deus aplicava a Israel, muitas pessoas eram salvas. Elas entendiam o chamado de Deus. Elas entendiam a disciplina de Deus. Mas, infelizmente, existem pessoas que, quando ele recebe a disciplina, ele não entende que ela vem de Deus para salvar ele, para abrir os olhos dele, para abrir a mente dele, para ele entender de que Deus não quer destruir ele, mas Deus quer salvar, Deus quer trazer ele para o caminho. Então, existem pessoas que ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai sair do caminho de Deus. Ele prefere, né, tratar Deus como se Deus fosse um Deus tirano, que não gosta dele, que só traz coisa ruim para ele, mas na grande realidade, quem traz coisa ruim para o homem é o próprio homem, não é Deus. Porque Deus, quando ele fez o homem, ele falou para o homem, cresce, multiplica, né, coma aí do jardim, do bom e do melhor. Deus só quer o melhor para o homem. E disse para ele, olha, não toque naquilo ali é mau. Se você tocar naquele fruto ali, você vai estar perdido. Tem gente que acha, amado, que, mas por que Deus então fez aquele fruto? Deus gosta de brincar com o ser humano. Não era melhor ele não ter feito aquele fruto? Mas para tudo que Deus faz, existe um significado.
Existe um significado. Deus, ele quer que o homem sirva a ele, amado, com amor, por amor a ele. Por amor a ele. Escolhendo o bem, sabendo discernir o bem do mal e escolhendo o bem. Como ele disse para Moisés, Moisés, eu deixo para vocês a vida e a morte. Mas ele dá um alerta na hora que ele fala isso. Escolhe a vida e viva. Não escolhe a destruição. Né? Então Deus, ele fez o homem com livre-arbítrio. Ele coloca o fruto lá, ele faz o fruto lá, cria o fruto lá, mas ele avisa ele. Não coma. Ou seja, obedeça a minha palavra. Faça isso. Você pode comer de todas as árvores que há no jardim, mas daquela ali você não come. Onde está a maldade de Deus nisso? Em nada. Ele nem fez meio a meio. Ele nem fez meio a meio. Para toda hora o homem, ele está lá esbarrando lá em frutos proibidos, em coisa que ia matar ele, que ia destruir ele. A única coisa que ia destruir ele era só aquele fruto. No meio de tantas árvores, no meio de tantos frutos, só existia aquele ali. Então isso significa, significa a bondade de Deus. Que talvez se fosse eu ia criar lá umas 10 árvores boas e o resto tudo ruim. Para toda hora o homem esbarrar nele e ele se perder. Mas Deus não. Ele criou só uma árvore só. E disse para ele, aquele ali, como se ele estivesse dizendo, que ele não vai fazer falta nenhuma para vocês. Olha o tanto de fruto que tem aí para comer. Não é possível que vocês vão comer justamente esse que não pode. Não, mas ele era bonito aos olhos. Ele era algo extraordinário aos olhos. Mostrando para a gente, amado, que não é tudo que é bonito que é bom. Tem coisa bonita que é perigoso. Que é arriscar a vida. Então não caia nessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Então Deus estava querendo mostrar através do profeta o quanto ele estava triste com o destino de Israel. O destino de Israel seria de fato o cativeiro. O destino de Israel seria muita destruição, não é? Porque é isso, justamente isso que o pecado traz a destruição. Quando a gente lê assim, por exemplo, o livro de Ezequiel aqui, ninguém vê muita coisa. Da mesma forma, a destruição, embora lá não mostre a destruição de Jerusalém, nos tempos de Cristo, ele só profetiza e depois o general Tito vem e destrói, amado. Mas tem, por exemplo, o livro de Flávio Joséfo, dos Hebreus. Se você lê ele, eu tenho ele em casa lá, é uma carnificina. E isso acontecia muito naquela época, Porque, eu já disse aqui no outro ensino, as cidades, elas eram muradas. Para você ficar ali, usar aqueles muros como uma fortificação. Uma fortificação para ninguém invadir, não entrar ladrão ali, não entrar pessoas más ali dentro. Era bom. Agora também, se um exército poderoso, se você não fosse temido, o que eles faziam? Cercava a cidade murada. O problema é que quando sitiava aquela cidade, ninguém saía e ninguém entrava. Então tinha o ponto bom e o ponto ruim da cidade murada. Tinha o ponto bom e o ponto ruim. Então o que Nabucodonosor ele fez? Jerusalém cercada, mais de 30 metros de altura, o muro. Ele sitiou a cidade, ali ninguém entrava e ninguém saía. É claro que uma hora vai acabar o alimento. E o ser humano, amado, quando ele está passando fome,
né? Ele começa a perder o sentido das coisas. Ele começa a fazer coisas que, se ele tivesse bem alimentado, ele não ia fazer. Então começava a acabar a comida, começava a acabar a água, começava a acabar tudo ali. Então as pessoas começavam a matar uns aos outros. E começavam a matar uns aos outros justamente para se alimentar. Roubava as casas, entrava nas casas para roubar, para ver se ainda tinha algum alimento. Matava o filho do outro, combinava de comer o filho do outro no outro dia. Aí no outro dia, às vezes ele não queria dar o filho dele para o outro comer, e aí o cacete comia. Então, olhando assim, né? Jerusalém foi cercada. Foi cercada, mas e o tempo que ela ficou ali? Tinha casos de guerra que ficava 2 anos, 3 anos, 5 anos sitiada ali, ó, né? Sem água, sem comida, sem nada. Pessoas morriam à míngua, né? Por isso que lá em Lamentações de Jeremias, narra lá que as mães comiam seus filhos, as mães viam os seus filhos sendo atravessados na espada, sendo destruído ali. Então era algo terrível, era algo doloroso. E de saber, amado, que todas essas coisas era fruto do pecado. Era nada mais, nada menos do que a colheita do pecado. Porque Israel, chegou um certo tempo da vida deles, né? E isso aí é teologia errada. Que Deus, ele só fazia o bem para eles. Eles podiam fazer o que quisesse, que Deus, ele só ia fazer o bem. Essa teologia, ela reina até os dias de hoje. Tem muitas teologias por aí que ensinam, mas que Deus, ele jamais ele vai te fazer o mal. Que Deus, ele é do bem. Você acha que Deus, ele vai te punir se você errar? Mas a teologia da Bíblia ensina que se nós errarmos, nós vamos ser punidos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Então é errado alguém olhar para Deus e achar que Deus é só misericórdia e que ele não é justiça. Não, não existe isso. Deus é bom, ele não pune ninguém, ele vai punir. Deus, ele não vai deixar de punir a pessoa. Então Israel aprendeu essa teologia errada e ele caminhou muitos e muitos anos assim. Fazia o mal e queria colher o bem. Roubava o pobre e queria se dar bem. É claro que a colheita, uma hora, ela ia chegar. É a mesma coisa desses líderes do mal aí, ó, né? Que se enriquece, cada vez mais os membros mais pobres e eles mais ricos. Você está pensando que uma hora, amado, Deus não vai cobrar? Ele vai cobrar, e se ele não cobrar aqui, ele cobra depois no juízo. No juízo ele vai cobrar. Lá em Pedro fala que a sua destruição não dormita, né? Ela vai vir a destruição, que está reservado para essas pessoas que ensinam errado o caminho de Deus, é a destruição. É a destruição. O castigo, uma hora ele vem. E a gente fala isso, não é torcendo para que essas pessoas sejam destruídas, ou seja isso, ou seja aquilo. É o que a palavra de Deus, ela diz. Eu não posso ensinar as pessoas errado. Inventar algo para me favorecer, não é? Sabendo que as pessoas irão sofrer lá na frente. E eu vou me dar bem, porque eu vou estar apegado na riqueza, nos bens materiais. Se eu ficar doente, eu tenho o melhor médico, né? Se eu precisar de um segurança, só pagar ele, eu vou estar seguro. Está completamente errado. A única coisa que nos traz segurança é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o único que traz segurança. Não adianta nós acharmos, eu vou obedecer a Deus, ou vou obedecer a Deus de qualquer forma e eu estou seguro.
eu estou protegido. Não vai estar. De jeito nenhum. Agora, se você serve a Deus, você vai estar seguro. Não quer dizer que você não vai ficar doente ou qualquer coisa assim, mas você vai estar seguro, né? E talvez também, amado, a gente anda muito doente porque a gente não aprendeu ainda a confiar em Deus ou a fazer as coisas conforme Deus pede para fazer, né? Isso é fato também. Às vezes a gente se arrasta aí doente, não sei quantos anos, não sei quanto tempo, porque a gente não aprendeu ainda a conversar com Deus, a dialogar com Deus, a clamar a Deus. Às vezes falta é isso. Às vezes, eu já ensinei aqui algumas vezes sobre a passagem lá que diz assim, ó, se tiverdes fé, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. E a outra passagem também, se disserdes para os montes, precipita-te no mar, e não duvidar em seu coração, isso será feito. Será que Jesus estava brincando com essas coisas? Estava brincando com a gente ao falar isso, amado? Claro que não. Né? No original lá, quando ele fala, né? Se disserdes para os montes, montes significa problema, significa aflições. Então, se a gente estiver vivendo aflições, estiver atravessando um problema, a gente tem que ter fé o suficiente para chegar para esse problema e dizer para ele sair em nome de Jesus. Precisa ter autoridade, mas como que a Bíblia pede para chegar diante de Deus, para chegar diante do trono da graça? Olha o nome do trono, trono da graça, ou seja, trono da bênção, trono da graça. O que significa trono da graça? É que você vai receber de Deus, porque você tem ousadia diante de Deus, porque você tem vida diante de Deus. É trono da graça. Você vai receber, não é porque você merece, você vai receber por favor de Deus, pelo favor de Deus. Mas você tem que chegar diante desse trono com confiança. É só ler Hebreus que você vai ver. Tem que chegar com o coração puro, com confiança diante do trono. E a Bíblia diz então que nós seremos socorridos em tempo oportuno. Você pode ter certeza, mas que o que falta é isso. O que falta é isso. É porque às vezes a gente não quer obedecer a Deus do jeito que Deus pede, aí a gente fica receoso de chegar diante de Deus e falar algo para ele com autoridade. Né? E outra coisa, a Bíblia fala para a gente dizer para o monte. Se a pessoa tem vida no altar, ele vai dizer para o monte. Ele vai dizer para a enfermidade. É assim que funciona. Ele não vai nem ficar falando, oh Deus soberano, santo, Senhor, Criador do céu e da terra. Não é assim que a Bíblia manda. A Bíblia fala, se você disser para o monte, se você disser para o problema, precipita-te no mar, e isso será feito. É assim, ó. Você sabia que muita repetição de oração é falta de fé? É falta de fé. É falta de fé. Eu já vi uma vez pessoa falar assim, irmão Santo, por que sua oração ela é curta, ela é pequena? Claro que eu não falei para ele, falei, não, é porque é assim mesmo, cada um ora de um jeito. Mas se você, por exemplo, eu vou orar para o enfermo, para uma pessoa enferma, vem alguém enfermo aqui para me orar. Aí eu fico assim, Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha tocar, Senhor, nessa vida, abençoe essa vida, Senhor, tem misericórdia, olhe. Às vezes é falta de fé. As pessoas que vinham até o Senhor, ele falava para a pessoa assim, né? Falava para a pessoa, tenha saúde, e ela ficava curada. Chegava para o morto e falava assim, levanta-te. Ele levantava.
Ele não fica assim, oh Deus, Criador do céu e da terra, e tal, ficar meia hora orando e pedindo a cura. Não. O certo mesmo é dizer, pastor, eu estou doente. Ah, é? É. Então eu te digo, enfermidade, sai em nome de Jesus. O certo é falar isso. Mas é a pessoa que quer ficar 40, 50 minutos orando, brigando com a enfermidade ali. Queima, sai praga, sai não sei o quê, sai Satanás, maldição dos infernos. Você foi lá na macumbaria, fez isso, fez aquilo outro, aquela briga, aquele negócio. É falta de fé. Às vezes é falta de fé de chegar e dizer, câncer, sai dele agora, em nome de Jesus. Jesus te dá saúde. Esse é o certo. Esse é o certo. Porque o certo é o que Jesus fazia. O certo é o que os apóstolos faziam. E eles faziam assim. Levanta-te, Tabita. E ela se levantou. Pode ver que Pedro não ficou lá chorando, meia hora, trancado dentro do quarto. Ele entrou dentro do quarto e falou assim, levanta, Tabita. Ela levantou. E assim foi. Fez igual Jesus fez. Então nós temos que obedecer a Deus para que na hora da dificuldade, na hora da situação, a gente tenha autoridade para chegar diante de Deus e clamar com confiança. Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel. Claro, não vamos ignorar, de que Deus, não é porque Deus cura, que Deus, por exemplo, ele não pode provar uma pessoa através de uma doença. Ele pode. Ele pode. Porque ele é Deus e ele faz do jeito que ele quer. Ele pode permitir que um problema sobrevém, ou vem sobre a gente, para nos testar, para nos disciplinar. Aí você vai orar o tanto que você quiser, mano, e você não vai ser curado. Porque Deus, ele está te disciplinando. A vara da disciplina está sobre você. Está te causando dor. Está te causando sofrimento ali, aquela situação. Mas está te moldando. Você está ficando mais perto de Deus através daquele sofrimento. Você está entendendo mais o propósito de Deus com aquele sofrimento do que na bonança. Aí vai chegar uma hora que Deus vai te restaurar, vai tirar você do sofrimento e você vai estar mais crente na presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então esse é o ensino da palavra de Deus, Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos fazer como Israel fez, amado. Foi escolhido para uma missão tão maravilhosa e pecou, não fazendo essa missão. Nós não venhamos cair no mesmo engano, e fazer aquilo que Deus, ele espera de nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, Deus amado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui neste lugar, Senhor, ouvindo, aprendendo, meu Deus, a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Nós entendemos, meu Pai, através da tua palavra, nessa noite, meu Deus, que temos que produzir frutos para o teu reino.